Bem-vindos ao Pode Crer na Bíblia. Hoje a gente vai mergulhar numa passagem, assim, muito marcante, cheia de significado. Gênesis capítulo 28. Para a gente se situar, né? Jacó está num momento bem complicado. Ele acabou de receber a bênção do pai Isaac de um jeito, um jeito meio polêmico. E agora está fugindo, né? Fugindo do irmão Esaú, que está furioso. Isaac, já sabendo de tudo, manda ele para longe, lá para a terra dos parentes da mãe dele. Isso, para Padã Arã. É uma fuga, mas também uma missão, de certa forma. Exato. E o ponto central desse capítulo, o coração da história aqui, é aquele sonho famoso, né? O sonho de Jacó com a escada. A escada que ligava a terra ao céu. Uma imagem poderosa. Sim, isso acontece num lugar que vai ficar conhecido como Betel. A nossa ideia hoje é explorar o que essa história toda significa. O que ela diz sobre a jornada do Jacó, sobre a aliança de Deus e sobre o próprio Deus que aparece assim de repente. Vamos investigar isso juntos. Bom, começando lá pelo começo do capítulo, versículos 1 a 9 de Gênesis 28. Isaac se despede de Jacó. E agora de forma bem clara, né? Ele abençoa Jacó, instrui ele a não casar com as mulheres de Canaã e o envia para Padã Arã. Vamos ouvir um trecho. Gênesis 28, versículos 1 a 5, diz assim: Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: Não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, que se foi a Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Quer dizer, a instrução é direta, e a bênção de Abraão está confirmada para ele. Exatamente. E é fundamental notar isso. Isaac não está mais sendo enganado. Agora ele sabe o que está fazendo. Ele está confirmando Jacó como, digamos, o herdeiro da aliança. E essa questão do casamento não é só uma questão de preconceito ou etnia. A preocupação ali era muito mais profunda. Era sobre a fé, né? Manter a identidade. Isso, preservar a identidade da fé daquela linhagem, evitar que eles se misturassem com as práticas idólatras dos cananeus, manter o rumo do plano de Deus, sabe? Entendi. E a reação do Esaú mostra que ele não pegou essa parte, né? Pois é, nos versículos 6 a 9 a gente vê isso. Gênesis capítulo 28, versículos 6 ao 9. Vendo, pois, Esaú, que Isaque abençoara Jacó e o enviara a Padã Arã para tomar de lá esposa para si, e vendo que, ao abençoá-lo, lhe ordenara, dizendo: Não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padã Arã, sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalalate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Tem uma ironia aí, né? Ele tenta agradar os pais, casa com uma parente distante, lá dos descendentes de Ismael, mas ele não entendeu que o ponto principal era a fé, a aliança, não só o parentesco. Faz sentido. Aí, então, Jacó parte. Sozinho, fugindo. E é aí que a coisa fica, nossa, muito interessante. Ele chega num lugar deserto, já de noite, pega uma pedra para fazer de travesseiro. Pensa na situação. Uma vulnerabilidade total, né? Total. Gênesis capítulo 28, versículos 10 e 11 descrevem isso. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. É uma imagem forte demais, né? Um fugitivo dormindo no relento, com uma pedra. Um jeito, extraordinário. O versículo 12 de Gênesis 28 conta o sonho. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Essa imagem da escada, alguns estudiosos até sugerem que poderia ser tipo uma rampa, lembrando as torres dos templos da Mesopotâmia, os zigurates.
Ah, interessante essa ideia da rampa. Mas o símbolo principal é essa conexão, né? A comunicação entre o céu e a terra, o divino e o humano sendo restabelecida. Os anjos subindo e descendo mostram essa mediação ativa. Mas sabe, essa ideia de uma escada física mesmo, ligando céu e terra, não parece um pouco concreto demais para uma experiência com Deus assim? Como a gente entende esse símbolo? Ótima pergunta. É que o símbolo vai além do objeto em si, né? A escada representa a ponte, o acesso, é o caminho para Deus que se abre ali. E o Novo Testamento ajuda muito a gente a entender isso. Lá em João, capítulo 1, versículo 51, Jesus fala disso diretamente para os discípulos. Ele diz: "Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." Nossa, ele está se referindo a Gênesis 28. Exatamente. Jesus se apresenta como a verdadeira escada, a conexão definitiva entre Deus e a gente. A visão de Jacó, então, era tipo uma prévia disso. Apontava para Cristo. Que incrível! E no sonho, o próprio Deus fala com Jacó. Gênesis capítulo 28, versículos 13 a 15. A promessa é reafirmada para ele. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: "Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra." Uau! Ele confirma tudo. Terra, descendência, a bênção universal. É a aliança abraâmica sendo passada adiante, de forma pessoal, para Jacó. E tem aquela promessa pessoal no versículo 15 que é, nossa, muito forte. "Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido." Imagina ouvir isso naquela situação. É um conforto imenso. E pensando no quadro geral, teologicamente, isso aqui é um ponto de virada. Note o paradoxo. Deus confirma a aliança justamente quando Jacó está saindo da terra prometida. É verdade. Isso mostra que a promessa não está presa a um lugar físico, né? Ela acompanha o povo de Deus, mesmo no exílio. E reforça a iniciativa de Deus. Ele vai atrás de Jacó. Mesmo Jacó tendo feito o que fez. Exato, não é por mérito de Jacó. Ele estava fugindo por causa da própria esperteza, do engano. Mas Deus age por graça. Pura graça. Entendo isso da graça, mas assim, a gente não pode esquecer o que Jacó fez antes, né? Enganou o pai, o irmão. Isso não cria uma tensão aqui, uma sombra? Como que a falha dele e a graça de Deus funcionam juntas nesse momento? Essa tensão é o fio condutor da história de Jacó. E, na verdade, de muita coisa na Bíblia, né? Gênesis 28 não ignora o passado dele, de jeito nenhum, mas mostra que a ação de Deus não depende da nossa perfeição. A graça vem primeiro. Deus escolhe agir e cumprir o plano dele apesar das nossas falhas, não por causa delas. Entendi. Não é que apaga a responsabilidade dele. Não apaga. Ele vai lidar com as consequências. Mas revela um Deus cuja fidelidade à promessa é maior que a nossa infidelidade. A providência de Deus age mesmo no meio da bagunça que a gente às vezes cria. Essa experiência toda mexe muito com Jacó, né? Quando ele acorda, a reação é imediata. Lá nos versículos 16 e 17 de Gênesis 28. Despertado Jacó do seu sono, disse: "Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia." Ele tem tipo uma revelação, né? Uma consciência súbita. Deus estava ali o tempo todo. E ele não sabia. É impressionante. Aí ele continua. "E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus." Não é um medo de pavor, né? É mais um respeito profundo. Um temor reverente. Ele reconhece a santidade daquele lugar inesperado. E dá um nome. Betel, que significa casa de Deus e porta dos céus. Que forte isso. E esse momento introduz temas muito importantes. A presença de Deus que se manifesta, a ideia de lugares sagrados onde Deus escolhe se revelar de um jeito especial, mas ao mesmo tempo tem a promessa que Deus vai estar com ele por onde quer que fores. Ou seja, a presença dele não está limitada a Betel, ela vai com Jacó. Tem uma tensão aí, né? Lugar sagrado, mas presença em todo lugar. Exatamente. E essa tensão é importante na Bíblia. Betel funciona como um símbolo, que aponta para ideias maiores, como o tabernáculo, o templo, e no fim das contas, para a presença de Deus em Cristo.
E claro, marca um ponto de virada para Jacó. Ele começa a sair daquele conhecimento de Deus só por ouvir falar, o Deus do meu pai, para um encontro pessoal, o caminho para dizer o meu Deus. E diante dessa revelação toda, o que Jacó faz na prática? Ele não fica só no temor, na admiração, ele age. Os versículos 18 a 22 de Gênesis 28 mostram isso. Tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou o azeite. Um ato de consagração, né? Isso. E ao lugar, cidade, que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então ele ergue a pedra como um memorial, consagra com azeite, renomeia o lugar e faz um voto. Mas esse voto parece condicional, né? Se Deus for comigo, então ele será meu Deus. E promete dízimo. Essa parte do voto sempre gera discussão. Pois é, essa condicionalidade no voto me deixa um pouco intrigado. Se Deus for comigo, então o Senhor será o meu Deus. Não parece meio que uma barganha, mesmo pensando no contexto da época? Olha, à primeira vista pode parecer sim, mas a gente precisa analisar a resposta toda de Jacó, né? Dentro da cultura e da teologia da época. O que ele faz? Levanta a pedra memorial, a Macebá, unge com azeite, um ato de consagração, faz um voto, promete o dízimo, e o dízimo já existia antes da lei de Moisés, né? Lembra de Abraão e Melquisedeque lá em Gênesis 14. Verdade, já tinha esse precedente. Então, as ações dele misturam adoração, memória e compromisso. Sobre o voto ser condicional, isso era comum no Antigo Oriente, era uma forma conhecida de expressão compromisso religioso. Em vez de pensar numa barganha fria, talvez a gente possa ver como Jacó aceitando formalmente as promessas que Deus acabou de fazer. É como se ele dissesse, ok, Deus prometeu isso tudo. Se ele cumprir, e eu creio que ele vai, a minha resposta vai ser essa: fidelidade, reconhecimento, o dízimo. Uma resposta de fé, então, mesmo que inicial. Exato. Revela uma fé que está nascendo ali. Talvez ainda meio matura, com essa linguagem condicional, mas é uma resposta genuína àquela experiência avassaladora de graça que ele teve. É um passo de confiança, baseado no que Deus prometeu. Entendi. Então, resumindo um pouco, Gênesis 28 traz pra gente temas bem fortes e recorrentes na Bíblia, né? O exílio e o retorno. Sim, esse ciclo. A importância de lugares onde Deus se revela. Sonhos como forma de comunicação divina e essa dinâmica da promessa de Deus e o cumprimento dela geração após geração. E as implicações teológicas e éticas são enormes. Primeiro, a graça de Deus vem antes de tudo. Segundo, a segurança que a gente pode ter na providência divina, mesmo quando a gente erra, mesmo nas dificuldades. Terceiro, a adoração e o compromisso como, digamos, naturais a um encontro verdadeiro com Deus. E quarto, a importância de cada um desenvolver uma fé pessoal, que vá além da tradição familiar. Faz muito sentido. E a gente vê como o passado, o conflito com Esaú, está ligado ao presente. E como esse evento em Betel prepara o futuro, o retorno de Jacó para lá, anos depois, em Gênesis 35, para cumprir o voto. E tem até um alerta histórico aí, né? Betel, a casa de Deus, infelizmente depois vira um centro de idolatria em Israel, como a gente leia lá em 1 Reis, capítulo 12. Um lembrete de como até as experiências mais genuínas podem ser distorcidas. É verdade. Um ponto importante para a gente não esquecer. Mas, trazendo para a nossa vida hoje, como a gente pode aplicar as lições dessa história tão antiga? Olha, Gênesis 28 tem muita coisa prática pra gente. Primeiro, essa questão de estar atento à presença de Deus. Lembra do Jacó falando? Nossa, o Senhor está aqui e eu nem sabia. Sim. Isso nos desafia a ter mais sensibilidade para perceber Deus agindo no nosso dia a dia. Às vezes em lugares ou situações que a gente nem imagina. Deus não está só na igreja ou nos momentos oficiais, né? Com certeza. Que mais? Segundo,
a ideia de responder à graça com compromisso. O voto de Jacó, mesmo com aquela linguagem que a gente discutiu, nos lembra que a resposta certa para a bondade de Deus, que a gente não merece, não é achar que está tudo garantido, é gratidão. E essa gratidão vira adoração, vira um desejo renovado de viver para Ele, de alinhar nossa vida com a vontade dEle. Faz sentido. A gratidão que leva à ação. Isso. Terceiro, podemos pensar em criar nossos memoriais espirituais. Jacó usou a pedra, algo físico, para marcar aquele encontro. Que pedra de Bétel a gente pode criar na nossa vida? Pode ser um símbolo, um diário onde a gente anota as bênçãos, uma prática específica, algo que nos ajude a lembrar, de propósito, dos momentos em que Deus agiu, da fidelidade dele na nossa caminhada. Gosto dessa ideia do memorial pessoal. Quarto, é fundamental confiar na presença contínua de Deus. Aquela promessa, eu estou contigo, não era só para Jacó, né? É uma segurança para todos nós que confiamos em Deus. Especialmente quando a gente está passando por incerteza, medo, mudança. Saber que não estamos sozinhos muda tudo. Com certeza. Quinto, o incentivo a buscar uma fé que seja nossa de verdade. A história de Jacó nos anima a ir além de só herdar a fé da família ou da cultura, a buscar nossas próprias experiências, um relacionamento pessoal com Deus. Uma fé vivida, né? Exatamente. Sexto, a gente aprende a reconhecer Deus na nossa vulnerabilidade. Deus encontrou Jacó no fundo do poço, fugitivo, sozinho, com medo. Isso ensina que os momentos em que a gente se sente mais frágil podem ser, na verdade, oportunidades para encontros mais profundos com Deus e com a graça dele. Um paradoxo interessante. E por último, sétimo, valorizar a comunidade de fé. Aquela preocupação inicial de Isaac sobre o casamento para preservar a fé nos lembra como é importante ter por perto pessoas, relacionamentos que apoiem nossa caminhada espiritual. Boas dicas práticas. E falando em jornada espiritual e encontro com Deus, a gente quer aproveitar para reforçar um convite. É o projeto Reavivados por Sua Palavra. Uma iniciativa bem legal que incentiva a leitura diária de um capítulo da Bíblia. Que tal começar ou continuar essa jornada lendo Gênesis capítulo 28, talvez com esse novo olhar que a gente conversou aqui? É uma ótima sugestão. A palavra de Deus sempre se renova para a gente. Com certeza. E se essa nossa conversa sobre Gênesis 28 te ajudou de alguma forma, trouxe alguma luz, considere curtir esse material, compartilhar com seus amigos, com a família, com quem você acha que pode se beneficiar. E claro, inscreva-se aqui no canal Pode Crer na Bíblia. Assim a gente consegue levar essas mensagens para mais gente. Olha, Gênesis 28 é um marco fundamental, mas é só o começo da transformação do Jacó. Ele ainda vai passar por muita coisa, vai aprender muito, vai tropeçar. Isso deixa uma reflexão para a gente, né? Jacó teve o seu Betel, aquele encontro inicial, mesmo sendo imperfeito, com uma fé ainda, digamos, em construção. Como será que os nossos momentos, Betel, aqueles encontros marcantes com Deus, mesmo que a gente não entenda tudo na hora, mesmo que nossa resposta inicial não seja perfeita, como será que esses momentos são sementes? Sementes que Deus planta para uma transformação mais profunda que só vai se revelar completamente ao longo de toda a nossa jornada com Ele. Uma ótima reflexão para a gente levar. Agradecemos muito a sua companhia nessa exploração de Gênesis capítulo 28. Que as verdades e promessas que a gente viu aqui possam fortalecer a caminhada de fé de cada um. Até a próxima!